Eu vou começar o vídeo dizendo para você ignorar o ventiladorzinho e a cadeira nova aqui. Bom, cristãos, como estão vocês? Olha só, hoje eu vou falar um pouco sobre cruzes. É uma coisa que eu andei pensando sobre e é algo que de fato é muito interessante, porque no dia de hoje nós temos cruzes bem menores, talvez, do que nossos antepassados de longa data, não é mesmo? Olha só, os dias de hoje nós temos mais acesso a comida, a moradia, nós temos mais acesso à saúde, e tudo isso é algo bom, é algo que nos permite preocupar com coisas mais elevadas, com coisas mais sofisticadas. Isso é incrivelmente bom. Mas isso também traz alguns malefícios para o nosso dia a dia, porque nós às vezes podemos ficar preocupados em tirar todo tipo de cruz que existe em nossa vida, e isso realmente não é algo benéfico. Nós temos sim que tomarmos as cruzes que Deus quer que a gente tome. Bom, eh, durante a nossa vida, nós temos vários tipos de cruzes. Por exemplo, temos provas para estudar, temos atividades físicas para fazer, temos que lidar com azares da nossa vida. eh, Vários tipos de cruzes, vários tipos de cruzes. E algumas cruzes, infelizmente, são pesadas. Algumas são mais pesadas, outras menos. Como, por exemplo, se eu nasci com uma mão defeituosa, nasci com um defeito na minha mão. Bom, então isso é uma cruz. Isso é uma cruz que eu vou ter que conviver com essa cruz, possivelmente para o resto da minha vida, ou então posso fazer alguma cirurgia ali no decorrer da minha vida, mas não deixa de ser uma cruz. E o que muitas pessoas hoje em dia se veem tentadas a fazer é anular a cruz ou então burlar a cruz para que ela não seja tão pesada assim, para que ela não tenha um efeito muito negativo, muito pesado na vida dela. E isso é bastante comum nos dias de hoje. Pode ser por um resquício, né, algo semelhante a isso que aconteceu na história da humanidade, as coisas irem ficando cada vez mais fáceis. Bom, e por que isso é um problema? Isso é um problema porque o nosso mestre, ele não burlou a cruz. O nosso mestre, ele carregou a cruz direitinho, conforme ele tinha que carregar. A gente pode escutar na internet algumas analogias de, por exemplo, a gente colocar uma rodinha na nossa cruz e ao invés de carregá-la no ombro, a gente ir arrastando a nossa cruz. Ou então a gente pode pegar a nossa cruz, colocar num carrinho de mão e ir levando assim. Bom, eu não sei se quem falou isso quis dizer que nós não devemos carregar a nossa cruz semelhante ao que Jesus fez, mas dá a entender isso, dá a entender que a gente, eh, quando se depara com alguma cruz, a gente pode tentar carregar essa cruz meio de lado, meio com uma certa preguiça, com uma falta de comprometimento, talvez, e isso não é bíblico, isso não é da vontade do nosso mestre. Nosso mestre, ele carregou a cruz de que jeito? Colocou a cruz no ombro, pesada, pesada, mas ele colocou no ombro e a carregou. Bom, nós podemos nós podemos e somos tentados várias vezes a burlarmos as nossas cruzes. Nós podemos ver uma cruz do dia a dia e simplesmente não querer carregar essa cruz da forma correta. Nós podemos querer fazer essa cruz se tornar algo que é estranho, que não é cruz, e isso desagrada a Deus. Quando nós temos um desafio no nosso dia e nós tentamos transformar essa cruz em algo que não é cruz, é como aquela situação que Jesus se deparou no deserto, quando ele tinha pedras diante de si e Satanás propôs que ele transformasse aquelas pedras em pães. Bom, pedras, cruzes, são coisas semelhantes, são coisas duras, são coisas pesadas, são coisas desconfortáveis. E Deus fez assim. Deus fez o mundo com cruzes e com pedras. E nós temos que aceitar essa realidade. Nós temos que aceitar a realidade que nem tudo são flores, nem tudo são flores. E se tudo fosse apenas flores, nós não teríamos edifícios, nós não teríamos construções, nós não teríamos
grandes obras de arte. Graças a Deus que o mundo não é só flores, mas as pedras existem. E graças a Deus por isso, porque a partir das pedras nós podemos fazer grandes construções. Quando nós então nos deparamos com a nossa cruz diária, vamos pensar em como nós devemos carregar essa cruz. Nós devemos carregar essa cruz direito. Por exemplo, o exemplo da mão que eu dei no início do vídeo. Já pensou se você não quisesse carregar o peso de talvez você ter nascido com uma mão defeituosa? Então você, ao invés de pegar a sua cruz, não, realmente eu nasci com uma mão defeituosa mesmo. Colocar essa cruz em cima do seu ombro e falar assim: vamos caminhar agora. Eu tenho esse defeito? Ok, tenho esse defeito, tenho essa deficiência. Vou aceitar essa deficiência e vou caminhar com essa deficiência. Porque se eu negar que eu tenho uma mão defeituosa, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer ser habilidoso como qualquer outra pessoa que tem as mãos sadias é. Eu vou querer fazer coisas que qualquer pessoa que tem a mão sadia consegue fazer e vou acabar me frustrando muito mais, porque eu não reconheci que eu tenho uma cruz. Eu não carreguei a minha cruz da forma que eu deveria carregar. Isso vai me gerar, no final das contas, muito mais sofrimento, isso vai adiar a resolução do meu problema, isso vai trazer uma confusão danada. Nós devemos carregar a cruz que Cristo nos deu. Outro exemplo, às vezes você é, está em um emprego que você não gosta, um emprego que não é a sua cara, um emprego que você se sente totalmente desconfortável, que não tem coerência com aquilo que você quer a longo prazo. Bom, você tem duas opções. Ou você carrega essa cruz, ou você tenta burlar a sua cruz, ou você tenta transformar as pedras em pães. O que são as pedras de um emprego que não tem match com o seu futuro? Ahn, a pedra é que você vai passar muito tempo ali e nada vai mudar na sua vida. Você não vai se aproximar do seu objetivo final. Qual é a outra pedra de estar em um emprego que você não não quer para o seu futuro, que você vê que não contribui nada? É você ter que continuar ali porque você precisa daquele salário para sustentar a sua casa. São pedras, são pedras. E se você quiser transformar essas pedras em pães, você vai simplesmente, sai para lá esse emprego, não quero mais saber, as contas que se paguem sozinhas. Tudo bem, no momento é super confortável, é super gostoso transformar uma pedra em pão. Mas e aí? Qual vai ser o resultado disso? No final das contas, não vai ser aquilo que você quer, porque você está burlando a forma como Deus ordenou as coisas. Não transformemos pedras em pães, mas vamos saber lidar com as pedras e vamos saber lidar com os pães. Vamos carregar a nossa cruz no ombro, vamos sentir o peso dela, vamos pedir para Cristo aliviar esse peso da forma dele, mas não vamos tentar burlar essa cruz para ela ficar mais leve, porque isso na verdade vai fazer com que nossa cruz, no final das contas, fique mais pesada ainda. Se você está acompanhando esse vídeo até agora, eu peço que você clique no botão de se inscrever aqui, ative o sininho das notificações e também deixe aquele like maroto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.